pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Sim RS, um podcast da Sim Empresas. E antes de falar do nosso convidado, falar do nosso patrocinador master, Sim Digital. Sim Digital há quase 9 anos no mercado, proporcionando uma conectividade para a sua residência com excelência. Não deixa de procurar a Sim Digital através do 0800 494 8500 ou rs.sim.digital. E para a sua empresa, não esqueça de entrar em contato com a Sim Empresas, um produto criado especialmente para você, empresário, empresária, para que tenha sucesso na conectividade da sua empresa. Sim Empresas no 4020-0137 ou sim.empresas.rs. Agora, junto comigo aqui, vou apresentar Tomás Silva, franqueado da Prudential. Tudo bem, Tomás? Fala, Felipe. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A gente estava adiando algumas semanas ali, mas hoje deu tudo certo, graças a Deus, né? E o papel aqui é mais fazer um bate-papo ali, poder divulgar um pouquinho, falar um pouquinho do meu negócio, do nosso propósito, o que a gente faz. Mas, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Que isso. Tomás, olha só, assim como aconteceu comigo, né? A gente fala muito, a gente gostaria muito de entender como que saiu essa ideia de tu te tornar um franqueado Prudential, explicar para o pessoal, assim, nessa conversa, qual a importância do seguro na vida de uma pessoa, né? Como é que surge? Onde que tu te encaixou, onde que tu te viu fazendo o que tu faz hoje? Que legal, excelente pergunta. Basicamente começou lá em 2017, né, quando eu me tornei cliente da Prudential. Então, esse colega meu que saiu do banco, eu trabalhava numa rede bancária, fiquei 8 anos praticamente a minha vida ali, iniciei comercialmente na questão do banco. Ele saiu do banco, nas primeiras abordagens deles, eu fui um dos primeiros a ser abordados. Na época, entendi muito a lógica e a inteligência do negócio, como que aquilo poderia me auxiliar no meu planejamento financeiro. Claro que meu ritmo de vida era diferente, eu não tinha filhos na época, mas tinha basicamente a minha rede produtiva ali, que eu não podia parar de trabalhar. Então, virei cliente da Prudential, obviamente, certo, nesse momento. Mais ou menos ali em 2020, eu comecei a entender um pouquinho que eu deveria ter o meu negócio. Então, comecei a fazer uma migração de carreira. Antes, morei um ano fora, morei um ano em Orlando. Opa. E lá de Orlando mesmo, eu fiz todo um processo para adquirir uma franquia da Prudential. Então, eu já conhecia, eu já era cliente e me identifiquei que ser empreendedor e ter uma corretora franqueada da Prudential. Hoje, praticamente 5 anos e quase 5 anos e meio como corretora franqueado, já tendo mais de 900 clientes. Então, o Felipe é um dos nossos clientes, inclusive, né? Mais de 900 clientes hoje. E praticamente aí já pagamos mais de 50 benefícios, mais de 3 milhões de benefícios pagos, que eu acho que é o nosso principal propósito ali. E basicamente acho que comentando um pouquinho de como que eu cheguei juntamente à Prudential foi mais ou menos dessa forma. Não, e o importante, né, é estar seguro, né? Porque a vida de todo mundo naquela correria e conversando com o Tomás, eu tive essa oportunidade de enxergar um lado que a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia, né? Tá trabalhando, e aí, se caso acontece alguma coisa contigo, e nós não estamos nem falando de fatalidade, né? Pode estar falando de um acidente, né? Uma torção, uma fratura, isso tudo pega ali, o quanto que isso impacta no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Olha, imagina você deixar amanhã de ir trabalhar, né? Então, quando conheci o Tomás aí, o Tomás pôde me dizer um pouco mais sobre isso. E claro, né, com toda essa habilidade de comercial que ele tem aí, que quem conhece sabe, vale a pena ter essa conversa, né? E vale a pena entender isso, né? Mas, Tomás, deixa eu te fazer uma pergunta. Como isso, né, ajuda tanto na pessoa física ou nas empresas, né? Porque também tem um seguro para as empresas também, né? Legal, são duas coisas bem distintas, tá? Apesar de ser o mesmo produto, cada produto serve para um ponto, tá? Como que a gente ajuda basicamente a pessoa física, tá? O Felipe, pai de família, pai de 2 filhos, como que a gente ajuda esse profissional? Uma primeira abordagem, a gente vai tentar entender basicamente como é que é a tua estrutura familiar, como é que tu te organiza financeiramente, como é que funciona a tua atividade. Será que tu tem uma atividade autônoma? Será que tu é SLT? Será que tu é empresário e a tua empresa depende muito de ti? Opa, se eu sou autônomo ou se eu sou empresário e a minha empresa depende muito de mim, tá aí na minha ausência. Se eu ficar, por exemplo, uma semana, um mês, 2 meses ausente do meu negócio. E pode acontecer, né? A qualquer momento. Quanto que de dinheiro eu vou deixar na mesa? Então, por exemplo, eu tenho muitos clientes que são médicos, dentistas, veterinários. Imagina esse profissional, ele está fazendo uma prática de um esporte e fratura a mão. Quanto que ele vai deixar de produzir por 2 meses?
Então, esse é principalmente pensando mais em pessoa física. O que é o meu trabalho aqui? Em até 10 circunstâncias que possam haver com ele, pode acontecer com ele por um fator de saúde, ele ter um seguro para isso. Ou seja, ele ter uma máquina de fazer dinheiro substituta da produção dele. Se ele não conseguir produzir por um fator de saúde, seja uma doença, seja uma recuperação de uma cirurgia, seja uma simples fratura, ele vai ter um seguro que cubra a renda dele, para que ele consiga basicamente continuar pagando as contas dele. E é muito legal, Felipe, às vezes muitos clientes eles confundem o plano de saúde com o seguro. O plano de saúde ele paga as tuas contas dentro do hospital. A tua internação, a tua medicação, a tua diária dentro do hospital. Mas o plano de saúde não paga a educação dos teus filhos. Sim. O plano de saúde não paga o financiamento do teu carro, não paga o teu aluguel. Quem paga é o seguro. E é um outro ponto, né? Logicamente, tu tem 2 filhos, eu tenho uma filha de 3 anos. Quando a minha filha nasceu, a minha grande preocupação era a seguinte: em 2023, quando ela nasceu, eu estava no momento da minha operação que eu viajava muito, tanto quanto agora, eu continuo viajando da mesma forma, tanto de avião quanto de carro. A gente sabe o quanto que o risco tu tem de estrada em pegar um carro hoje, principalmente no interior aqui. A minha preocupação era, se eu sair de casa e não voltar, quanto que vai custar a educação da minha filha do dia que ela nasceu até o final da faculdade? Entendi esse valor e tive a seguinte percepção. Tá, e se eu não estiver mais aqui, quem é que vai pagar essa conta? Será que é justo a minha esposa pagar essa conta toda sozinha? Ela já vai ter um abalo emocional. Será que eu vou terceirizar 100% da responsabilidade para ela? Será que eu vou depender dos avós? Pô, será que os meus pais vão viver por mais 20, 25 anos? E será que a responsabilidade é deles ou é minha? Então, o que eu fiz? Eu peguei todo esse estudo que eu montei da educação da minha filha e eu fiz um seguro em cima disso. Ou seja, se amanhã eu pegar a estrada e não voltar mais para casa, a educação da minha filha está quitada. Por quê? Porque eu fiz um seguro exclusivo para a educação dela, que nem nós botamos para os teus filhos. Entendemos basicamente quanto que tu vai gastar de hoje até o final da faculdade e colocamos ativo securitário. Eu sempre falo, Felipe, que é literalmente para o pai de família botar a cabeça tranquila no travesseiro e saber que o filho vai estudar, ele estando ou não estando aqui. Se aquele pai estiver aqui, a gente sabe que essa conta ele vai pagar, mas se ele não estiver aqui, ele tem a por deixo basicamente que paga essa conta. Então isso, tanto protegendo a tua renda quanto a educação do teu filho, é que a gente faz na pessoa física. Bom, na pessoa jurídica, eu sempre gosto muito de trazer um exemplo muito prático. Se eu não me engano, tu tem um sócio na Sim hoje, é isso? Sim, a gente na verdade, assim ela é composta com eu e o Eduardo, nós somos sócios e estamos na operação, e nós temos uma holding, né? Que ela é um grupo de outros empresários que estão conosco nessa jornada. Perfeito. Vamos pegar um CNPJ da Sim RS, que talvez é tu e do Eduardo, tá? Do contrato social, vamos imaginar, a gente nem entrou em detalhes de porcentagem, tá? Mas vamos imaginar que 50% da Sim Digital RS está no nome do Felipe e 50% no nome do Eduardo, tá? O que na prática acontece na sucessão, na passagem de bastão? Isso já é olhando pro lado do CNPJ, né? Do CNPJ. Tá. Porque uma empresa, ela tem 3 destinos. Primeiro, ou ela quebra. Sim. A empresa de vocês é muito consolidada, dificilmente vai acontecer isso aí. É uma empresa que está praticamente aí há 10 anos, uma empresa extremamente consolidada no mercado. Então, isso seria muito remoto, mas é um destino. O segundo destino, ela é vendida. Então, tu vai criar um valuation da tua empresa e tu vai vender a tua empresa. Talvez não seja um projeto de vocês. E o terceiro é a sucessão. Ou seja, vai chegar uma hora que tu vai passar o bastão. Talvez os teus filhos vão assumir o negócio. Só que na sucessão, tem a sucessão tanto em vida, que é tu suceder para os teus filhos, o Eduardo suceder para os filhos dele, quanto no falecimento. Aí que entra o meu trabalho. Como que ela vai ajudar num falecimento de um sócio? Hoje vocês têm um valor de valuation. A empresa de vocês vale um valor. X milhões. Se tu for vender talvez para uma outra rede internacional amanhã, tu vai pegar esse valuation e vai vender a tua empresa por esse valor. Bom, só que nesse meio tempo, talvez Eduardo ou Felipe, vocês têm 50% da empresa e um de vocês dois falece, o que na prática vai significar? Que, por exemplo, a esposa do Eduardo, pô, a gente tá falando dele, eu não conheço presencialmente ele, mas eu vou usar ele como exemplo, ele não vai ficar chateado. A esposa do Eduardo, de duas uma. Ou ela vai sentar na cadeira da Sim Digital e vai ser dona do negócio tanto quanto o Felipe. Que ela que vai dar essa cadeira. Tá, mas será que a esposa dele
tem esse know-how, tem esse conhecimento para isso? Será que ela quer isso aí? Será que o Felipe quer essa esposa como sócia? Será que ela tem capacidade para isso? Na maioria dos casos é não. Só que de duas uma. Ou ela vai assumir o negócio, e aí o outro sócio vai ter que, entre aspas, engolir aquele novo sócio, ou a empresa vai ter que comprar aquela parte. Mas vamos ser muito lógico, né? Geralmente um empresário, quando ele expande o seu negócio, ele pega aquele capital e não guarda, ele investe muito na empresa. Então as empresas hoje têm pouca liquidez. Então imagina o seguinte, Felipe, pega o valor da tua empresa hoje, e será que vocês têm em caixa hoje 50% do valor da tua empresa em dinheiro? Impossível, né? Impossível ter 50% do valuation da empresa em caixa, né? Talvez não tenha nem 5 nem 10. Só que é o valor que a esposa dele vai ter que receber. Então, de duas uma. Ou tu compra a parte dela, ou tu aceita ela como sócio. Como que tu trabalha da Prodeixo? A gente pega o balanço da empresa de vocês, o contrato social, faz um estudo junto com vocês, com o contador de vocês, identifica quanto que é o valuation da empresa. Vamos imaginar, hipoteticamente, que o valuation seja 10 milhões. Ou seja, a gente faz um seguro, a qual o Felipe tem uma apólice de 5 milhões e o Eduardo tem uma apólice de 5 milhões. Bom, mas quem é que paga por esse seguro? A empresa. O pagamento, o prêmio mensal sai do caixa da empresa. Tá, mas aconteceu um falecimento. Quem é que vai receber aqueles 5 milhões? A empresa. A empresa é beneficiária. Para quê? Para que aquele sócio que ficar, pegar aquele valor e comprar a parte dela. Ou seja, ele já articula e já faz um processo de sucessão em vida. E justo, né? Não compromete o caixa da empresa, dilui uma parcela baixa todo mês, não tem que gastar capital quando vem a falecer e não tem risco de quebrar uma empresa. E quanto é importante, porque quando a gente monta um negócio, quando nós em vida, ninguém está pensando nessa hora. Principalmente na hora mais drástica, não estamos falando nem de um acidente, estamos falando de um falecimento. Ninguém está pensando aquilo ali. Então, automaticamente, ninguém se prepara para isso. Poucas são as empresas que eu imagino que chegam até o Tomás e pensam nisso. Só que, né, o empresário que monta o seu negócio já montou por dois viés, né? Dois viés. Porque achou que aquele negócio ele é lucrativo ou por uma paixão, ele tem um amor pelo negócio. E mesmo assim, quando tu cria um negócio, tu não quer que ele se define porque tu não está presente, né? E aí, por algum problema do destino aí, tu faltou. E aí vai penalizar todas aquelas pessoas que estão, né? Os herdeiros e o negócio em si, os colaboradores que dependem daquilo. Então, como é importante olhar de fora, né? Olhar de fora. E tem uma coisa que eu até cheguei a notar aqui que o importante não é pensar, é agir. Porque pensar todo mundo pensa. E se? Né? E se? Então haja, né? Haja, faça essa previsão que não seja necessário utilizar, mas que já te previna em relação a isso. A gente sempre comenta que um fator de saúde, né? Talvez um diagnóstico de uma doença, o talvez aconteça. Tá, mas se acontecer, o que vai impactar financeiramente? É muito grande, mas é uma probabilidade talvez baixa acontecer. Agora, em algum momento, a passagem de bastão, ela vai acontecer. Sim. A gente só não sabe quando. Ah, mas tem muitos clientes que me falam, não, Tomás, mas eu não pretendo que aconteça isso agora. Infelizmente, não é nós que definimos isso. Não somos nós. Infelizmente, não é. Eu sempre tenho algumas coisas que a gente olha assim, que elas são impactantes quando a gente pensa que como é que é o bacana? Não é o bacana, o maravilhoso da vida é que tu nunca sabe como é, né? O suspense da nossa vida, ela é conduzida por nós diariamente, conforme tu vive, conforme, né, a hora que tu acorda, o que tu faz, te exercita ou não, né? Enfim, mas tu não sabe o tempo que vai levar para nada nessa vida. Isso é o maravilhoso, é uma caixinha de surpresa. Infelizmente não sabe, eu sempre sou muito direto junto ao meu cliente, né? Tanto o cliente, quando eu estou conversando da vida pessoal dele, quanto da empresa dele, é o seguinte, seu cliente, primeiro que a gente não sabe quando que vai acontecer, Sim. Tá bem, mas hoje, se acontecer, a tua família tem em caixa hoje, e caixa não é patrimônio, tá, Felipe? Sim, patrimônio entre inventário. Caixa é dinheiro. Caixa é grana. Sim. O que vai pagar a educação do teu filho não é imóvel, imóvel gera inventário. Imóvel é uma dívida para o governo que tu vai ter que pagar a TCMD depois, então tu gera uma dívida para a família, que ela vai ter que ter dinheiro para isso. Então não é só dinheiro para educação, é dinheiro para fazer inventário. Então muitos clientes falam, mas eu vou deixar muito patrimônio para os meus filhos. Que legal, mas tu vai deixar dinheiro para TCMD? E já calculou
o quanto que vai diminuir desse patrimônio depois do inventário? Em média de 10 a 15%. Então, tu deixou isso na conta da tua esposa, tu tem noção de quanto tempo demora para fazer um processo de inventário? Ou seria mais viável tu ter dinheiro na conta? Ou seria mais viável tu ter um seguro que tu pague por mês, que tu coloca no teu mensal, que não vai te comprometer muito, que tu jogue dinheiro na tua família lá para que ela consiga arcar tudo isso aí. Então, você, pai de família, tem essa liquidez pronta hoje? Você, empresário, por exemplo, hoje, tu tem no caixa da tua empresa 50%? Porque se acontecer amanhã, detalhe, sócio, pode acontecer contigo ou teu sócio. A dívida pode ficar ou para você ou para o seu sócio. Ou para os familiares. Vocês querem isso? Ou é muito melhor tu pegar uma pequena, mas é uma pequena porcentagem do teu faturamento e garantir a tua sucessão? É uma questão lógica. O que faz mais sentido? Tu viver literalmente no risco e tu tem que, quanto mais tu aumenta a empresa, mais aumentar a dívida da sucessão depois, ou tu deixa tudo isso aqui montado hoje? É que se tratando do teu produto, né, Tomás, ele pega numa questão de sentimento. Então, as pessoas nunca querem tratar esse tipo de ocorrência que um dia vai acontecer com todos nós. Ele nunca quer tratar isso como prioridade. Isso fica para depois. Isso fica para depois. E sim, quando eu tive a oportunidade de conversar contigo e pensar, comece nem que seja com o mínimo necessário, né, para garantir uma estabilidade lá. Você teve uma coisa que tu me falaste na época que foi, qual é o período que emocionalmente uma família fica afetada com essa falta do provedor da casa. Quando eu falo provedor, não é provedor de internet, né? Eu falo provedor da casa. Então, no caso, a família leva até 24 meses, né, para ela começar a se organizar. E em 24 meses, como que ela vai sobreviver naquele tempo? E quando a gente traz isso de planejamento, como a gente faz um planejamento para comprar um imóvel, para comprar um carro, para expandir a empresa, para viajar, a gente dá uma atenção ali, tire 1% do teu tempo lá para pensar, e se eu faltar, né? Como vai ser? E se eu me machucar? E se eu não puder trabalhar? Aí se eu me machucar ou se eu me impossibilitar de trabalhar, eu viro um fardo para quem fica também. Financeiro, porque não entra dinheiro, né? Vira um fardo financeiro e vira um fardo de saúde, né? Tô ali. Se eu não tiver pensando que eu criei uma renda para pelo menos transformar mais confortável aquele momento, nós não estamos falando nem de morte, nós estamos falando de vida também. E parece uma coisa muito lógica, né? Muito lógico. Porque o que é o fato, né? O seguro, em qualquer ramo, ele é um ativo intangível. Tu não consegue pegar o seguro. Eu tenho minha pólice ali, mas tu não consegue pegar o seguro, né? Eu quero comprar uma caneca. Pô, que caneca bonita. Eu tô vendo ela. Ela é mais fácil de ser mensurado ali. O seguro não, ele é intangível. E a maioria, desculpa, mas a maioria dos beneficiários não vai ser aquele que paga. Possivelmente não. Porque se tu tá pagando um seguro, é para beneficiar alguém. Então é pensar também no próximo, né? E no próximo é o próximo que tá bem perto de ti, que é teu familiar. E alguém que dependa financeiramente de ti. E as pessoas, no caso das empresas, as pessoas que estão ali, né? Os colaboradores, é um negócio seguir, porque para não afetar o dia a dia também daquele negócio que tu tanto suou, sonhou para montar e deixa ele com segurança que ele vai continuar prosperando, tu estando ou não, né? Perfeito. E por ser um bem intangível, como que as pessoas elas se conscientizam disso, tá? Por alguns motivos. Primeiro, talvez ela vê alguém muito próximo dela que aconteceu alguma coisa. Pô, eu tenho um tio, eu tenho um vizinho que eu visualizei que de repente ele teve um diagnóstico de uma doença, ele teve um AVC e, cara, ele ficou 2 anos ali e não conseguiu trabalhar. Se endividou, fez vaquinha online, pediu dinheiro. Pô, aí tu vai te conscientizar assim, de uma seguinte forma. Tu pode ter um life plan que, logicamente, traz... Porque vamos ser bem sérios, né, Felipe? Não é o assunto que tu vai falar numa roda de amigos no churrasco do domingo. Não. Não vai falar. Esse assunto ele é bem delicado. Tu iria criar um clima ruim no churrasco tu falar sobre isso, inclusive. Não, né? e tu requer uma maturidade, né? Total. Até porque eu imagino que quando tu aborda a tua lead, a tua prospecção de negócio, nunca é na primeira vez que tu fecha. A primeira a gente sempre faz uma abordagem, que é justamente para quê? Conscientização? Perfeito. Que é uma conscientização. A gente sempre fala que é uma primeira intervenção, uma primeira conversa, que é para primeiro entender o teu cenário, entender a tua estrutura familiar, entender a tua empresa. Eu faço um desenho do cliente, coleto algumas informações e numa segunda oportunidade eu trago um plano personalizado. Porque vamos ser bem sérios, né? O plano do Felipe, ele vai ser diferente de um cliente Y, que talvez não tenha filhos.
Então, o plano da Prudential, cada cliente tem um plano personalizado. Só que vamos lá. Eu, Tomás, quando fiz a minha primeira policy, eu tinha, logicamente, um ganho muito menor e não tinha filhos. Só que eu evoluí na minha vida. Eu tive filho. Financeiramente, graças a Deus, as coisas estão indo bem. Eu evoluí. Então, o meu seguro de 2017, ele não pode ser o mesmo seguro de hoje. Se eu tive um carro X, que a FIP era 30 mil lá em 2017, agora com uma FIP de 200 mil, eu vou ter o mesmo seguro? Não vou. Então, o que é o meu trabalho aqui, Felipe? Não é só conscientizar, não é só te apresentar uma solução personalizada, mas daqui 2 anos, tu vai receber uma ligação minha. Por quê? Porque nós vamos revisar a tua pólice. Primeira coisa que eu quero A entender. realidade muda, né? Perfeito. Ou pra cima ou pra baixo, né? Mas muda. Felipe, o que mudou na tua vida? Tu teve filho? Tu tá ganhando mais? Tu abriu outra empresa? Vamos revisar o teu seguro. Será que o teu seguro lá de 2024, ele te protege, ele é competitivo hoje, ele compete hoje, ele te protege hoje? Não. Aí o que a gente faz? A gente tenta fazer uma reanálise para fazer algumas melhorias, ou talvez não tanto. Não, cara, minha situação continua igual, tá bem, vida que segue. Foi importante tu lembrar o que tu tem, mas é o trabalho de acompanhamento. Então, por isso que é o Life Planner. É o acompanhamento. Eu te acompanho perante a tua evolução. Tu evolui, é muito normal o teu seguro andar contigo, evoluir contigo. Pessoas que ganham mais, gastam mais e têm prejuízos maiores caso não consigam trabalhar. Então, é tudo proporcional. Basicamente, tudo proporcional. Mas, cara, me diz uma coisa, Tomás. Vendas do teu produto hoje, eu sei que é muito, né, one on one aqui, né? É muito 1 a 1. Eu até acho que, usando do teu exemplo, eu te citei em um outro podcast algumas coisas que eu aprendi, algumas falas que a gente diz ali que seguro também tem uma atenção, não é só ticket, né? Não é só o valor, porque se for valor, como não é tangível, não tá ali, não é palpável para quem contrata, as pessoas querem pagar o mínimo necessário. Mas também não vai ter aquela cobertura. E eu me lembro de uma fala que tu me disse que eu uso isso nas CI Empresas. A gente chega, a gente apresenta, a gente tem 2 produtos, né? Hoje eu tenho a CI Digital e tenho a CI Empresas, né? A CI Empresas é um produto da CI Digital personalizado para atender quem? O empresário. Mesma coisa que tu me falaste de um outro segmento, mas tu conecta hoje, tu assegura a pessoa física e a pessoa empresarial, né? O CNPJ. Eu atendo a pessoa física e a pessoa empresarial. Como nós tivemos excelência em atender a pessoa física, nós criamos assim a empresa para atender a pessoa empresarial. Justo. E aí o que acontece? Quando tu chega para falar, as pessoas, sei lá, eu falo que eu sempre tento me desfazer dessa palavra, mas vamos lá, internet. Todo mundo tem tabelado na cabeça, as teles criaram como se fosse uma commodity. Uma commodity padronizada de valor, R$ 99,90. Todo mundo que se falar em internet, todo mundo vem, isso com todas as pessoas que eu falo, vem R$ 99,90. Só que o que é R$ 99,90? É a internet de prateleira mesmo, né? Aquela lá que tu atende a todos, não tem personalização, não tem nada. Para a empresa, assim como o teu segmento, 99, para a empresa, atende. tem uma personalização. Você não monta uma personalização conforme a pessoa, Total. conforme a renda dele, conforme isso. É a mesma coisa que assim, empresa nós perguntamos. Qual que é a importância da internet para ti? Se a internet para te faltar agora, quanto que tu deixa de faturar? Né? Na tua residência, todo mundo hoje tem internet, não pode ficar sem. Na residência é lazer. Poucas pessoas, tem muitos clientes, sim, empresas que estão em home office. Eles é negócio também. Mas na empresa, quanto que te prejudica financeiramente se tu cair a conexão? Então, como que aquele produto que vai ter um SLA baixo, né, uma rápida resposta, um suporte diferenciado, um canal diferenciado que a gente investiu para isso, como que eu vou atender com o mesmo produto commodity de prateleira das teles? Não tem como. Eu tenho certeza que para esse cliente que ele quer pagar R$ 99,90, tu não coloca a tua marca lá. Eu não tenho como dar garantia. Imagina, eu chego para ele e digo assim, ó, então tá, não. Eu atendo e vou atender todos os empresários que quiserem pagar o R$ 99,90, vou atender. Só que ele vai entrar no quê? Numa fila comum, uma fila do usuário residencial. Não, eu preciso agilidade. Sim, empresas. Eu preciso só de conexão. Não tem problema se eu ficar fora. Sem digital. É assim que a gente explica, né? Tu sabe que agora, início do ano, eu fui no Planeta Atlântida. Opa. Que é um festival que é a qual quem coloca a internet lá... Sim, empresas. Assim, empresa. Sim, empresa. Obviamente, a RBS não pagou R$ 99,90 para que tenha conectividade lá, obviamente, entendeu? Não. E, pô, eu vejo a qualidade que teve lá com conectividade, tudo, não teve queda nenhuma.
os meus pais do Sul que estavam no litoral lá, viram tudo basicamente no YouTube lá, conectividade top, é a mesma coisa. Infelizmente, a RBS não pagou R$ 99,90 para 5 empresas para contratar uma internet para fazer o Projeto Atlântida. Ou seja, vocês atenderam uma coisa personalizada. Agora, tá, mas se eles quisessem contratar por R$ 99,90, eu tenho a convicção que vocês, infelizmente eu não tenho como te atender. Não. Não tem como, entendeu? Mancharia até o nome da empresa. Não, como que a gente... e é sobre isso. E tem uma mística, né? Tu chega, eu sento... Ontem eu sentei com um empresário, uma grande distribuidora, né? Vem crescendo muito. E foi a mesma coisa. Na conversa inicial, ele também. Ah, mas eu não fico sem internet. Parabéns. Qual é teus planos? São 2 planos de entrada, de 2 operadoras. E eu falando para ele, o que que eu, como se empresa, pode te ajudar? Não tô aqui para te só subir o meu ticket. Eu tô aqui para te atender, te dar o devido suporte. Então, qual que é a ideia? É pegar o que ele tem, né? Vamos lá. Tira uma, entra assim em empresas, faz uma proteção com 2 operadoras. Eu sempre falo para todo mundo e volto a falar, não vai ser nesse que vai ser diferente. Tenha um provedor, contrate um provedor legalizado, cadastrado, com contrato com concessionária, tá tudo certinho, contrate um provedor. Ninguém vai te atender mais rápido que um provedor. Ninguém. Eu defendo a bandeira do provedor. É um prazer para mim defender a bandeira do provedor. As teles, tu é só mais um número. Quem olha as notícias aí que estão saindo de novo, agora tem mais uma notícia de burburinho lá que talvez uma fusão entre a TIM e a NIL. Sim, a NIL é a nova vestimenta, aquela da Oi. Pegaram todas as dívidas, jogaram lá no CNPJ para ser feito um leilão, né? Botaram uma roupinha nova lá, botaram um N na frente lá, né? Fizeram um NIL lá e agora estão para fazer uma fusão com a TIM. Para quê? Mercado, porque eles estão perdendo clientes. Para quem que eles estão perdendo? Pro provedor. Não tem como comparar. Então, sim, personaliza, entra lá, pega o parceiro, eu ainda super indico, porque eu me relaciono com todos. Não, esse aqui. Faz uma personalização, cria-se uma proteção, faz uma rede interna para ele, que ou assim empresas faz, ou as suas empresas indica ele para fazer, que dá uma melhor estabilidade e uma qualidade, sabe? Sim. Então, dentro disso, para nós é um prazer também personalizar para o cliente, como a gente está falando. E entendendo que, Tomás, a gente vende, né? Mas a gente tem que entregar. Bom ponto. Né? Porque se só vender é mais fácil. Mas quem é que dá a garantia? Bom ponto. A gente sempre fala que a gente ganha dinheiro resolvendo um problema. Então, hoje vocês têm sucesso no negócio de vocês porque vocês resolvem um problema. O que é o grande ponto? Eu quero abrir uma empresa hoje, tá? Onde é que eu tenho um problema para resolver? Isso não é o Tomás que está falando. Podcast empresários muito bem conceituados, tu olha, são empresários que identificaram um grande problema e criaram um negócio que resolvia esse problema, certo? Tu resolve um problema de conectividade. Hoje, às 8 da manhã, eu estava em casa fazendo uma reunião online, fechando um negócio de um cliente de Rondônia. De lá é 1 hora antes, é mais cedo ainda, mas eu tive que ter uma boa internet. Se eu não tenho ali, eu tenho um problema. Então, a internet resolveu o meu problema. O que é o meu ponto aqui, tá? Se um segurado hoje chega para mim e fala, cara, eu quero contratar o mais básico. O básico do básico. Tá bem. Só que aquele básico, ele resolve o teu problema? Se eu estou te assessorando num seguro que eu prometo proteger a educação do teu filho, e a educação do teu filho custar 1 milhão durante 20 anos, faz sentido tu contratar um seguro de 100 mil para te ter como cliente? Sabe o que na prática vai acontecer? Quando acontecer, eu sou a pessoa que vou acionar todo o teu benefício, eu sou a pessoa que vou coletar as tuas informações junto à seguradora. Para quê? Para agilizar o pagamento de benefício para a família. Agora, tu imagina o seguinte, Felipe. Uma família que dependa de R$ 1 milhão para pagar a educação do filho durante 20 anos. Imagina eu chegar para a esposa desse cliente e falar, sua esposa, você recebeu agora um dinheiro na sua conta ali para pagar a educação do seu filho. Daí ela vai olhar, ela vai ter 100 mil. Sinceramente, qual é a sensação que ela vai ter? Ela vai ter a sensação de preocupação e desgosto por aquilo, ou ela vai ter a sensação de alívio e pensar, tá, é um problema a menos que ela tem? Particularmente, eu acho que ela vai ter ela tá triste ainda, né, com todo o ocorrido, mas uma decepção enorme porque não foi planejado. Então, como que eu vou fazer isso pro cliente? Entendeu? Não faz sentido, porque meu trabalho é um pouco de propósito. Então, não faz sentido, basicamente, tirar esse propósito aí. Entendeu? Então, por isso que não faria sentido. Então, por isso que no meu negócio, eu quero talvez iniciar com um valor menor. Tá, vamos tirar se o valor menor resolve parcialmente aquele problema. Agora, se não resolve, não faz sentido te proteger.
Esse é o ponto principal nesse negócio, não faz sentido te proteger. E para que todos que estão nos vendo saibam, se o Tomás não tivesse essa credibilidade, essa autoridade e essa experiência toda que ele está fazendo, ele não teria como contar um pouquinho para nós aí, que eu tenho algumas coisas aqui, Tomás, que eu fiz um trabalhinho olhando de novo. Mas ele me inspira nas viagens que ele faz e as premiações que ele recebe em relação as metas batidas, né? O comprometimento com a entrega, com um produto que, além de tudo, é um produto que tu comercializa e que tu vira referência no que tu faz. E aí eu queria saber de ti a seguinte, duas coisas. Como que foi, se não me falha a memória, passar 24 horas com a foto do Tomás estampada na Times Square em Nova York? Isso é um assunto que não só me emociona bastante, né? Mas está lá e foi muito legal que quando isso aconteceu eu pude levar minha filha, minha mãe e minha esposa, né? Então é um momento muito especial. Isso aconteceu em 2024 e foi não só muito especial por isso, mas foram praticamente 2, 3 meses depois das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então estar lá também foi muito emocionante quanto a isso, né? Eu não só estar lá, mas abrir a bandeira do Rio Grande do Sul lá na Times Square com a minha foto atrás. Então, a Prudential anualmente ela tem, vamos imaginar ali, um ranking justamente dos corretores franqueados a nível nacional, a qual um número muito pequeno, menos de 1% daqueles franqueados a nível nacional, eles são considerados os melhores franqueados a nível mundo. A Prudential tem uma operação em 50 países. Então, esses corretores franqueados a nível mundo, qual que é o principal reconhecimento que ele tem? Hoje a marca mais alta da Times Square, que dispensa apresentações Times Square, no coração de Nova York, é o logo da Prudential. Então, se você botar hoje ali no Google, marca da Prudential na Times Square, é a marca mais alta, que é uma parte comercial da Prudential. Então, ali, a Prudential pega os melhores corretores franqueados a nível mundo e fica 3 dias passando as fotos ali. Então, eu não consigo imaginar um melhor reconhecimento que tenha quanto a isso. Tu tá praticamente num local comercial, talvez mais famoso do mundo, tendo a sua foto lá sem pagar. É importante, porque se tu quiser pagar para aparecer lá, tu paga. É sem pagar. E tu levar a tua família para lá, entendeu? Eu acho que isso é muito aquela coisa de, tipo, cara, não só o sentimento de tá dando certo, não só o sentimento, tipo assim, pô, de orgulho pessoal mesmo. A gente tem muito isso, entendeu? Mas é principalmente a gratidão perante aos clientes. Porque, Felipe, eu tô lá pelos clientes, cara. Entendeu? Eu sempre digo que os meus clientes é o meu patrão. O meu cliente é meu patrão. Ele decide o que eu faço. Ele decide se eu vou trocar de carro. Ele decide a escola que a minha filha vai estudar. É ele. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Atender bem, servir bem. Então, um conjunto de coisas. Eu entender que eu estou servindo muito bem meu cliente e que ele tenha confiança em mim. Então, quando isso casa, cara, acontece coisas absurdas, como principalmente eu estar lá. Então, depois eu vou deixar o meu Instagram, inclusive, aqui embaixo. Quem for entrar lá vai conseguir ver isso aí, entendeu? Então, eu diria que o maior reconhecimento que eu tenho profissional hoje foi isso. Fora de qualquer coisa financeira, talvez eu levei minha filha lá com 2 anos. Naquela ocasião, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Mas daqui 5, 6 anos ela vai saber. Ela vai saber, se Deus quiser, tu vai estar lá de novo. Se Deus quiser, Né? se Deus quiser, se os meus clientes quiserem também. Não, eles vão querer, porque o que acontece? Quem trata bem o seu cliente, recompensado será. A gente bate. Tem uma coisa que a gente participa de um grupo, né, juntos, e eu participo de algumas confrarias, né, tenho um relacionamento muito bacana com vários empresários e confrades aqui da nossa região metropolitana, e eu sempre falo que assim, é plantar, né? A credibilidade tu planta. É nós estarmos aqui nesse momento, tu tá mostrando, tá falando do teu negócio hoje aqui, a gente tá apresentando assim, a gente não foge da raia. Então, assim, pode acontecer algum problema que não seja rotina. Problemas podem ocorrer, ocorrem em todas as áreas. Mas nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa para quê? Para dizer que será solucionado. E o cliente também sabe o que vai acontecer. O cliente também sabe, ele tem uma experiência. Só que o ponto não é se ocorreu o problema, é como que tu vai resolver isso. É se tu vai se expor do problema, tu vai encarar diferente o problema, ou tu vai empurrar literalmente com a barriga o problema. O cliente sabe, eu sou cliente de muitas coisas. E em algum determinado momento vai acontecer um problema. Só que é como que a pessoa vai resolver isso aí. Qual a experiência que ela vai me gerar? E esse é o nosso comprometimento, o comprometimento que a gente tem dentro da Sim Digital,
Falhamos já, claro. Né? São quase 9 anos de sim. Mas quanto nós amadurecemos e quanto nós reconhecemos. Porque dentro da nossa cultura, a maior delas é reconhecer que errou. Né? Nós temos lá dentro de todo dos nossos pilares, dos nossos valores, a gente tem que vestir, isso a gente trabalha, todos os colaboradores o tempo todo, a gestão para entender, assuma que errou. A crítica, para nós, ela nos serve como orientação de aprender com aquele cliente que está com problema. Né? E isso fez a maturidade que está se criando dentro dessa empresa, a credibilidade que o produto está ali. Porque quem nos conhece, quem sabe que nós entregamos, assim como tu teve a autoridade lá de ganhar e ser credenciado pelos teus clientes de estar na Times Square, a gente tem uma responsabilidade com o nosso cliente também na conectividade, porque nós estamos dizendo para ele, eu levanto esse slogan, quanto que tu vai perder por tu ter uma conexão ruim, por tu estar no suporte errado. E aí ele pode dizer, mas olha só, Felipe, tu falou e aconteceu, mas me avise, né? Avise assim. Entre lá em contato, avise, olha, não estão cumprindo, por exemplo. A gente tem que solucionar. Esse é o nosso carro forte lá. E é engraçado que, assim como eu falo com os meus clientes, né? Pô, cara, se tu de repente ficar lá 10 dias sem trabalhar, o quanto que de dinheiro tu vai deixar de gerar? Pô, da mesma forma, se tu ficar lá, por exemplo, 2 dias sem internet, o quanto que de dinheiro tu vai deixar de gerar? Não, hoje para o empresário ele não ter uma conexão, não gera uma nota, né? E nós estamos falando aí de 2027, né, onde o Simples também vai, né? Bom, tivemos aqui também a contadora Michele, a gente vem conversando com todos os leques para poder a gente conhecer também mais os produtos, né, dentro desse nosso portfólio das 100 empresas, tá trazendo as pessoas aqui para que os empresários se conectem, enxerguem no Tomás uma saída, não é uma saída, é um projeto de prever um futuro que vai acontecer, não interessa quando. Que veja lá na contadora lá um planejamento, que esse é o dia a dia. Né? Que veja lá no João, que veja que a parte de imóveis que ele teve no programa, mesma coisa. Então todos aqui, se as pessoas olharem o Pod Sim RS, que é o podcast da Sim Empresa, tá vindo pessoas também um de cada segmento, e não quer dizer que não vai repetir, gente. Tá aberto para qualquer um. Quer vir aqui? Pede para vir. Tem o nosso Instagram, vai na Sim Empresa, manda um direct lá, pede para falar conosco, manda no meu particular também. E a gente vai agendar e vai dar voz para esse empresário, porque nós somos o quê? Uma comunidade e nós temos que estar unidos. Sem dúvida, sem dúvida. Todos os outros que vêm para cima do nosso negócio e são grandes, eles não são daqui. Vamos olhar para a nossa área. Né? Vamos fazer o ciclo, vamos fazer o crescimento girar aqui dentro também. A gente acha lindo o que está lá fora. Não é verdade? E a gente critica o vizinho. E é legal que tu comentou que são todos negócios complementares, né? Tudo complementar, tudo complementa uma coisa com a outra, entendeu? Então, no teu planejamento financeiro, tu tem que ter uma boa contadora, tanto para o teu negócio quanto para a tua vida pessoal. Tu tem que ter uma boa conectividade para te poder fechar negócio. Tu tem que ter uma boa blindagem de capital ali. Tu tem que ter um bom advogado ali para, eventualmente, ali acontecer alguma coisa com uma questão de funcionário na vida pessoal também. E tudo são coisas complementares. E nós estamos fornecendo esse canal, além de grande bate-papo que nós estamos tendo, assim, inclusive contigo aqui, fornecendo nesse canal para que as pessoas se sintam bem nesse ecossistema. Então, eu trazendo aqui, são parceiros ou são clientes, sim, empresas. Ou que nós somos clientes, né? Então, esse é o nosso loop, é trazer e dar voz e visibilidade a quem está conosco nessa jornada. E não só, esse estúdio bonito também aqui, né? Senti muito bem, senti muito bem aqui. E Tomás, me diz uma coisa, algum plano aí para frente de alguma novidade que venha no mercado, inclusive da Prudential, algum produto diferente? Muito legal. A Prudential, não só também que eu comentei, né? Se eu pegar, por exemplo, a Prudential há 5 anos atrás para hoje, muitas coisas novas aconteceram. Então, anualmente a seguradora ela tem coberturas novas. Então, recentemente agora, mais ou menos 1 ano e meio atrás, ela teve a cobertura de cirurgia e quebra de ossos, que eram coberturas que não existiam junto à seguradora, hoje já existem. Então, para aqueles clientes, por exemplo, dentista, médico, fisioterapeuta, aquele profissional que depende muito das mãos para poder produzir. Tu tem uma cobertura que cubra uma fratura de mão, é sensacional. Então, a seguradora não tinha 1 ano e meio atrás, hoje ela tem. A seguradora hoje tem um produto que eu acho muito precursor e que, por enquanto, no Brasil só ela tem, que se chama DDR Kits. O que significa isso? Hoje,
uma pessoa de até 13 anos, ela não pode ter um seguro de vida no país. Então, o que a Prudential fez? Filhos de 2 a 13 anos, eles podem ter um seguro exclusivo a doenças graves. Daí a gente pensa, né? Pô, por que eu, Tomás, contrataria um seguro para minha filha de 3 anos contra doenças graves? É a seguinte reflexão, né? Se a minha filha hoje for diagnosticada com uma doença, será que eu vou estar aqui gravando um podcast? Será que eu vou estar aqui falando do meu negócio? Será que eu vou estar na rua? Será que eu vou estar viajando? Ou vou estar no hospital com ela? Então, o que é o ponto aqui? É a seguradora injetar um dinheiro no meu bolso para que eu consiga ainda cumprir os meus compromissos no momento que eu estou dando atenção para ela. Conseguir dar perto dela. Olha que coisa interessante. É um produto extremamente inteligente. Hoje a Prudente tem um programa de saúde que, conforme tu faz atividade física, o teu seguro vai ficando mais barato, tu vai dar um cashback para isso. Então, são novidades que a seguradora vem implementando conforme o tempo. O que ela procura? A seguradora, o propósito dela é ter clientes saudáveis. Ela faz uma análise, então, de que quanto mais o cliente se preocupa com ele mesmo, mais barato fica. É uma análise, oportunidade. E é uma análise que é o seguinte, conforme tu faz a tua atividade física, tu tem o teu smartwatch lá, por exemplo, que controla a tua frequência cardíaca e controla a quantidade de passos que tu dá por dia. Então, se tu atingir uma meta diária, toda semana tu vai ganhando um valor. São as moedas que nós chamamos. Semestralmente, todo julho e todo janeiro, todo aquele acúmulo que tu teve no semestre, tu pode pegar aquilo ali e passar para tua conta. Ou seja, algo que tu já faz rotineiramente, que é as tuas atividades físicas, que tu mantém uma saúde bacana, a seguradora entende o seguinte: bom, se aquele cliente, o Felipe, ele faz boa prática de esporte diariamente ali, qual é a probabilidade de eu pagar uma cobertura para ele? É menor. Então, consequência, ela torna o teu seguro mais barato. A gente sempre fala, o que compra um seguro é saúde. O que precifica o seguro é a saúde e a tua idade. E, logicamente, conforme o tempo, a seguradora cria mais e mais coisas, sempre pensando no cliente. Então, são 3 novidades ali que de 2 anos para cá que eu comentei que a seguradora criou. Cara, que bacana, que bacana. Se a gente fazer o seguinte, olha só, como passa rápido, né? O nosso horário falando de um assunto que a gente não domina e dá pouca atenção também, que é o teu caso da parte de seguros. E cada vez que eu fico com o Tomás, as conversas se passam de horas, porque são curiosidades que a gente não pensa e naquele momento a gente tem um pouco de preconceito de pensar, né? Parece que eu tô instigando que eu vou faltar ou que eu vou me machucar. Não, não é isso. Impossível. É sendo previsível, né? E na previsibilidade, tu vai poupar outras dores, né? Que vai ser o legado que fica pro pessoal. Bom, Tomás, a gente está encerrando hoje aqui o nosso podcast. Eu quero te agradecer imensamente pela tua presença e queria que tu desse um recado pro pessoal, como ele faz para te localizar. Legal. Né? Passa para eles aí a palavra aí que o pessoal poder se conectar contigo. Muito bem, então eu me coloco muito à disposição de fazer uma primeira consultoria gratuita, não tem custo nenhum, tá? Então, justamente eu sento com o meu cliente ali, entendo um pouco a vida dele e num segundo momento, se for da vontade dele, eu apresento alguma coisa personalizada e como que possivelmente vocês podem me achar. Aqui embaixo vai estar o meu Instagram, então do meu Instagram ele vai ter um link na minha bio que puxa diretamente para o meu WhatsApp, então vocês podem me achar justamente por ali. Também vou deixar o meu telefone, se quiser entrar em contato junto ao WhatsApp. Vou ter o maior prazer de fazer uma primeira consultoria, é basicamente um bate-papo ali de 30, 40 minutos, de novo, para entender o teu momento, entender a tua estrutura familiar, entender qual que é a tua necessidade, apresentar um pouquinho mais detalhado como que a Prudential pode ser o teu parceiro. E sim, se fizer sentido para vocês, nós marcamos uma segunda conversa. Aí na segunda conversa a gente vai um pouquinho mais em questão de números ali. Então eu vou ter o maior prazer de poder atender vocês aí, fico muito à disposição. Bom, Tomás, obrigado por ter participado aqui conosco nesse podcast. Obrigado pela presença, grande bate-papo, né? Enfim, ainda vamos nos encontrar várias vezes aí, se Deus quiser. Cada vez que a Prudential tiver um produto novo, sinta-se à vontade para estar aqui conosco e compartilhar aí, que só tem a agregar pro pessoal. Fechou? Fechou? Valeu, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado a todos aí. Um grande abraço. Bom, pessoal, estamos encerrando aí mais um podcast da Sim Empresas, um podcast Sim RS, um podcast da Sim Empresas. E hoje com a presença do Tomás Silva, franqueado da Prudential, e um agradecimento da Sim Digital. Sim Digital 0800 494 8500. Essa é a internet para a sua residência. E a Sim Empresas 051 4020 0137, a conectividade para a sua empresa. Obrigado e até mais.